Oi, pessoal, tudo bem? Aparecendo aqui dessa forma, diferente dessa vez. Se você me acompanha lá no Instagram, já viu as lancheiras por lá e esse vídeo nesse formato. E elas vão estar aqui no canal também, então feliz por estar de volta. Assim a gente vai se adaptando e aparecendo aqui. E para começar, a gente vai começar com essa primeira lancheira de volta às aulas. As aulas começaram por aqui nesse novo ano letivo e esse ano a gente vai ter mais lancheira. E eu vou começar com essa receita que é uma receita de família, meu pai sempre fazia para mim, que é uma pizza caseira. E a gente começa com essa parte que é super importante, que é o fermento. A gente usa fermento de pão. Eu vou deixar todas as medidas da receita, tá, na descrição do vídeo. E a água que eu adicionei, vocês viram aí, ela não pode estar nem tão quente nem tão fria, tem que estar em ponto mamadeira. E aí, depois de deixar descansar um pouquinho o fermento com a água, aí eu vou adicionando os outros ingredientes, que é o ovo, eu usei um ovo só. Usei também o óleo. Aqui são 8 colheres de sopa de óleo e essa é a única medida de gordura que vai na massa. Ela precisa existir para facilitar o manuseio dela, tá? E a farinha também, ela precisa ser de boa qualidade. E aqui vale um aviso, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos já há 2 anos. Eu já tentei fazer muitas vezes essa massa, muitas vezes deu bom. Mas assim, de todas, assim, que eu me lembro que eu já fiz, gente, incrivelmente essa foi a melhor receita que eu já fiz de massa de pizza. A farinha tem que ser de boa qualidade e quando você tá fazendo a receita fora do Brasil, a gente sente a diferença no ingrediente e a farinha é um dos ingredientes que a gente sente bem a diferença. Então, fica aí a dica, compre uma farinha de qualidade. E aí eu comecei a misturar a massa com fouet para poder tentar misturar, mas gente, precisa ser com a mão, você precisa colocar a mão na massa. Eu já tentei fazer na batedeira, funciona também, principalmente no momento em que você quer sovar a massa, tá? Mas para pizza aí eu senti que é muito bom a gente colocar a mão na massa e misturar. E o ideal é que você não adicione mais farinha do que a receita pede, porque senão vai fazer diferença no sabor da massa. E uma outra coisa muito importante é que se o ponto da água não tiver legal quando você colocar junto com o fermento, na hora que você tiver nessa etapa aí, você vai sentir que a massa não tá legal, que a massa vai estar craquelando, ela não vai estar unificada e ela precisa estar unificada. Você não vai conseguir nem sovar a massa direito se o fermento não tiver feito assim, o efeito e a água não tiver na temperatura certa. Então, essa massa aí ficou perfeita. Não precisei adicionar nem mais óleo, nem mais farinha para poder fazer essa parte de misturar a massa e sovar. Eu sovei por mais uns 5 minutos e tirei todo o ar, deixei a massa bem lisinha, perfeita para deixar ela descansar. Essa parte você precisa colocar força e ter paciência também, porque ela faz toda a diferença no processo final da massa e para você manusear quando você for abrir a massa e colocar na forma. E aí tá o resultado da massa, ela tá bem lisinha, bem bonitinha e ela vai crescer. Se você sentir que a massa tá craquelada, ela também não vai crescer. Coloca um paninho em cima da sua vasilha e deixa no ambiente mais quentinho da sua casa, assim, mais não bota num lugar muito úmido ou gelado não, tá bom? E aqui a massa já cresceu, aqui passou mais ou menos 45 minutos, 1 hora no máximo. E aí você vai trabalhar a massa, você vê que ela vai estar muito boa para você trabalhar, para você mexer e estava perfeita. Tenta fazer em casa, gente, é muito gostoso, tá? E gostinho de casa. Eu coloquei um pouquinho só de farinha na bancada. Não coloca demais, porque também influencia na massa. E nesse momento eu dividi a massa em 2 partes. Uma parte foi para poder fazer as pizzas brotinho para colocar na lancheira e a outra parte eu coloquei
num saco Ziploc e coloquei dentro do congelador. Essa massa fica no congelador por 2, 3 semanas e você pode usar para fazer pizza em outro momento. Essa massa também pode funcionar talvez para você fazer esfirra, quem sabe? Talvez. Mas para pizza é 100% certo. E não se esqueça, se você descongelar a massa toda, não pode voltar para o congelador. Aí você tem que usar a massa toda de uma vez, tá bom? E aí eu aproveitei, abri um pouco com o rolo, não deixei a espessura dela tão fina. Vocês vão entender por quê. E peguei a tampa de uma panelinha que eu tinha em casa e foi o que melhor fez o tamanho que eu queria, porque eu não queria um pedaço tão grande, porque eu queria que coubesse direitinho na lancheira. Então eu achei que seria melhor desse tamanho e a única coisa que eu tinha desse tamanho era essa tampinha da panelinha. E aí com todo cuidado, fiz dessa maneira bem artesanal o tamanho da pizza e deu bom, gente. Ficou do tamanho que eu queria e do tamanho da porção que eu queria que o Samuca levasse. E aí eu tirei as bordas, juntei com a outra parte da massa e aí eu tirei para colocar na minha forma que ia pro forno, né? Eu coloquei também um pouquinho só de farinha em cima da forma e coloquei a massa lá. Só que vocês estão vendo que eu tive uma leve dificuldade de tirar com o dedo e eu não queria deformar a massa. Então, eu achei melhor usar uma espátula que me ajudou melhor no manuseio da pizza e tirar ela da bancada e colocar ela na forma. Eu deixei o forno pré-aquecido por 10 minutos, já 200 graus, e levou uns 10 minutinhos também para poder assar. Eu queria pré-assar a massa para eu de fato assar na hora que eu fosse montar a lancheira. Então depois que eu assei, coloquei dentro dessa vasilha e passou a noite e ficou lá. Na hora de montar a lancheira, aí sim eu resolvi rechear a pizza, colocar de volta no tabuleiro, né? E aí rechear. Eu recheei de uma maneira muito simples e bem tranquila, tá, gente? Porque esse é o sabor favorito do Samuca, só mussarela. Então, foi só o molho de tomate e aí eu gosto de rechear bem a pizza, sabe? Eu não gosto de pizza seca e as crianças também não, então eu coloquei o molho de tomate bem caprichado, um molho simples também, tradicional, e adicionei o queijo, mussarela e um temperinho italiano. Nesse momento você pode, a criatividade o céu é o limite, você pode colocar qualquer recheio que você quiser. Pode fazer doce também, tá? Super funciona com essa massa. Então pode fazer pizza doce, tá aí uma sugestão para você fazer uma pizzada na sua casa. Dá para você fazer pizza doce e pizza salgada. A gente escolheu fazer essa para levar para a escola e eu recheei bem com o molho, né? E com a mussarela. E aí levei ao forno. Aí eu não gosto de deixar cair, mas é inevitável, vai cair mesmo. Um pouquinho de queijo pra lá e fica grudado mas no final dá tudo certo. Então eu coloquei esse mix também de temperinhos italiano, tipo tem orégano e tal, os verdinhos, né? Pra dar um gostinho e levei ao forno só pra derreter o queijo mesmo. E enquanto estava fazendo a pizza, eu fui montando a lancheira. Eu estou tentando fazer uma lancheira o máximo balanceada possível. Então, sempre vai ter uma fruta. Eu sempre vou procurar mandar fruta, castanhas ou assim trabalhar de alguma maneira o carboidrato, né? Levar alguma castanha que eu acho que é importante e tal. E a quantidade de proteína também, eu quero que esteja balanceada e o carboidrato também. Então, e para manter assim o calor da pizza aquecida, eu resolvi colocar no papel toalha ou no papel alumínio. Não ficou super quente, tá? Derretida como se tivesse feito na hora, mas ficou morninha e o Samuel não se incomodou com a temperatura. Ele falou que estava bem legal, que estava ok.
e foi a maneira mais adequada que eu vi para poder enviar. Eu coloquei em 2 pacotes diferentes, porque eu não queria que o queijo grudasse uma na outra e quando ele chegasse na escola ficasse desgrudado, né? O queijo de uma massa da outra. E eu acabei adicionando também um guardanapo, porque eu acho que ia ser a melhor maneira dele comer a pizza, em vez de levar talher e ele querer cortar aí dentro. Então, eu achei que essa foi a melhor maneira de colocar. Para comer as frutinhas, eu sempre coloco um garfinho de bichinho que eu comprei na Amazon e super funciona também. Eu também adicionei nessa lancheira iogurte natural com a proteína, né? E eu coloquei um pouquinho de mel depois, porque depois que eu fiz o vídeo eu experimentei um pouquinho e vi que era um pouquinho azedo e as crianças preferem que esteja com mel. E é isso, gente. Aí eu coloquei de novo o garfinho que eu tinha esquecido na hora. Deu super certo. E aí o resultado da lancheira, vamos ver se o Samuca gostou. Ele disse que sim, a lancheira voltou vazia, o que é muito bom, então fez sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do formato do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui, que tipo de coisa vocês querem ver nas lancheiras, tá bom? Um beijo e até a próxima.